E2MTV. O seu mundo infinito. A equipa da E2MTV foi ao encontro da Associação Angolana de Ajuda da Defesa do Consumidor para saber sobre os produtos comercializados com datas vencidas e outros serviços que são pagos pelos consumidores, mas por algumas razões não são utilizados. É verdade, as denúncias nós aqui, considero eu que as denúncias são a nossa água que nós usamos para banhar quase todos os dias. Temos sempre aqui consumidores que vêm denunciar. As denúncias são de várias naturezas. Muitos deles são concernentes à aquisição de bens alimentares não aptos para o consumo. E algumas deles são concernentes a uma prestação de serviços. Por exemplo, muitos dos nossos consumidores vêm aqui reclamar porque o carro foi a uma oficina, estava aí muito tempo e não está a ser reparado, o serviço não foi prestado como deve ser. De facto, são serviços remunerados, e quando um serviço é remunerado, deve ser prestado como deve ser. E quando se atropela essas regras, automaticamente atropela aquilo que são o direito dos consumidores. E, portanto, nós recebemos, para vos ser claro, denúncias de várias naturezas. O nosso mercado é doentia em termos de práticas no que concerne o atropelo dos direitos dos consumidores. E nós nos batemos sobre isso. Não posso aqui avançar que atingimos o máximo de satisfação, quando não é verdade. Mas alguma coisa está a ser feita. Já conseguimos desincentivar várias práticas. Hoje em dia, os nossos membros andam essa luanda toda em todos os municípios, distritos, para poderem visitar estabelecimentos comerciais, olhar a veracidade das coisas, ver se as coisas são aptas ou não para o consumo. E, de facto, estamos a registrar um quadro positivo, porque os fornecedores de bens e serviços, através das nossas visitas, nossas campanhas de sensibilização, conseguiram se tocar. Agora, quase que dificilmente estamos a encontrar um produto expirado no mercado. Um sítio ou outro, seja possível, nós encontramos, mas não tanto como acontecia antes. A associação existe para dirimir conflitos, mas conflitos que têm a ver com um problema que tem relação de consumo. A relação de consumo é quando existe um prestador de serviço e um comprador desse serviço. O prestador de serviço é o fornecedor. O comprador é o consumidor. E o consumidor deve ser aquele indivíduo que compra um produto para o seu consumo pessoal, consumo final. Tem que ser o consumidor final. Aí nós consideramos que o caso tem relação de consumo, tanto seja na prestação de serviços, quer seja na aquisição de bens consumíveis. E, portanto, a associação tem atuado no sentido de dirimir o conflito que existe, vários conflitos que existem entre o consumidor e o fornecedor de determinado bem ou serviço. Porquanto, quando são esgotadas as prerrogativas que a lei nos confere, nós nos consideramos parceiro do Estado, e com isso nós sempre temos os nossos parceiros do SIC, dos delitos econômicos, temos a Procuradoria-Geral, temos várias instituições onde nós podemos colocar o assunto para o seu veredito. Durante este ano não recebemos nenhuma denúncia proveniente de outra província, mas sim já recebemos denúncias de pessoas que residem em Luanda, e o direito que foi atropelado enquanto consumidor verificou-se numa outra província. E o presidente teve que viajar para ali para resolver o problema. Nesse contexto foi na Lunda. Senhor secretário, sabe-se que só não velam sobre a alimentação, também de outros serviços na qual o consumidor paga, mas não consome aquele que pagou. Como é que têm velado sobre estas situações? Refiro-me em questões de escolas, em questões de pagamento de uma residência em tantas outras situações que vemos por ali que os consumidores reclamam.
Exatamente. Esse assunto de escolas é um problema recorrente. Todos os anos temos um problema semelhante. Encontramos sempre escolas a cobrarem propinas que não correspondem ao tempo da prestação de serviço. Porque a escola, as aulas, nós consideramos uma prestação de serviço. E uma escola não deve cobrar a um aluno de forma antecipada, porque ele ainda não prestou o serviço. E o serviço que tem que ser remunerado é aquele que foi prestado, não é aquele que se vai prestar. Ninguém pode cobrar as propinas antes do aluno consumir os serviços que são a assistir às aulas todos os dias. Porquanto ainda aproveito-me da ocasião para dizer que, a título de exemplo, temos as aulas que deviam começar num determinado período e a data do começo das aulas foi prorrogado. Eu aconselho os consumidores a exigirem o desconto, porque o serviço não foi integralmente prestado, porquanto nós não vamos remunerar esse serviço 100% como deve ser, porque os nossos filhos retomaram as aulas mais tarde. Os produtos que nós encontramos expirados no mercado são diversos. Essas que apresentamos aqui são uma delas, porquanto os produtos, nós não encontramos um tipo de produto que é mais expirado do que o outro. Todos os produtos que existem no mercado são susceptíveis a serem encontrados expirados, porquanto esses são alguns dos produtos que nós temos aqui, que vêm do campo, quando os nossos membros vão trabalhar, vão visitar estabelecimentos comerciais, e que muitas vezes são encontrados produtos expirados, e nós temos essas amostras que é para ver se conseguimos compreender de facto até que ponto esse fenômeno ocorre, porque vários desses produtos não são, consideramos os expirados, mas com datas de validade falsificadas. Tu encontras uma data apta, você, se não sabe, vai levar esse produto para consumir normalmente, mas ela já expirou num determinado dia e a data é automaticamente prorrogada por pessoas de má fé, que são essas que estão disponíveis para atropelar sempre aquilo que são os mecanismos de defesa do consumidor no país, prorrogam a data para um próximo mês, para mais um semestre, mais um mês, e tem sido assim. Portanto, os produtos expirados nós não podemos classificar que são aqueles ou os X ou os Y. Os produtos expirados são todos os produtos que existem no mercado, são susceptíveis de serem encontrados expirados no mercado. Até pneus de viaturas, atenção, até pneus de viaturas expiram. É verdade. Senhor secretário, quando se encontra um produto expirado, quando o cidadão quiser fazer a denúncia, como pode proceder? Exatamente, nós temos uma linha de denúncias que esse já é conhecido por todos. Nós temos o 923 24 digamos 24 923 76 24 07 e temos o 924 81 09 13. Esses números podem ser utilizados para a denúncia e nós daremos o tratamento adequado ao assunto. Senhor secretário, já para terminar mesmo, qual é o conselho que deixa sobre os consumidores e os comerciantes que assim insistem ainda em vender o produto com data vencida? Ok. Eu aconselho primordialmente os comerciantes a pautarem pelo respeito à vida, porque vendendo produtos nocivos para a saúde estaríamos a contradizer aquilo que é a razão da vida existir, porquanto estamos nós aqui a apelar que os consumidores são pessoas. O comerciante também não deixa de ser um consumidor, porque num momento é comerciante e na outra hora precisa adquirir produtos também para consumir. E quando atropela esse direito, isso vai ser transversal à nossa atuação, porquanto
o conselho que eu deixo aos consumidores que sejam mais atentos, mais capazes de denunciar sempre que virem o seu direito atropelado enquanto consumidor. Viemos ao encontro de alguns consumidores aqui na Cuca para sabermos então sobre a compra dos produtos com datas já vencidas. Já alguma vez comprou um produto com data de expiração vencida? Sim, já. E como é que foi isso? Bem, eu me dirigi até a Defesa do Consumidor e prestei a minha queixa. Sim, depois de lá o atendimento foi bom e foi me dado a orientação devida sobre como fornecer os produtos. A recomendação que eu deixo é que logo que comprar o seu produto, procurar o rótulo, ver a informação sobre a data vencida e se porventura encontrar data vencida, se dirigir até a Defesa do Consumidor. Acabamos de falar com um dos consumidores, ele que já comprou um produto com data de expiração já vencida, mas o mesmo aconselha aos outros, antes de levarem um produto, para poderem ver a data de validade. I2MTV. O seu mundo infinito.